Então, boa noite, alunos. Estamos na disciplina de Gestão Ambiental. Estamos na última sessão, que é a 4.3, e hoje a gente vai comentar sobre auditoria e certificações ambientais. Acho que para a gente começar, é interessante que a gente defina o que significa uma auditoria. Então, eu trouxe algumas definições e aí a gente vai discutindo essas definições. Então, para começar, a auditoria é um exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas em determinada empresa, cujo objetivo é averiguar se elas estão de acordo com as planejadas e ou estabelecidas previamente, se foram implementadas com eficácia e adequadas à consecução dos objetivos. Então, quando você faz uma auditoria na empresa, você vai examinar essa empresa. E qual que é o objetivo de você examinar? Você vai averiguar se essas atividades, né, que estão sendo desenvolvidas estão de acordo com o que foi planejado e estabelecido previamente. Então, a gente já vem conversando no decorrer da disciplina sobre a importância da padronização, a importância de você ter métodos, né, você, por exemplo, seguir as ISOs. A gente falou sobre o PDCA, por exemplo, que é uma metodologia de você otimizar a sua produção na sua empresa. E a auditoria vem justamente para verificar se essas coisas estão dando certo, se estão sendo aplicadas. Outra definição, esse Lava Rover de 2000, ele definiu que é uma avaliação independente que pode ser restrita ou ampla, abrangendo aspectos operacionais de decisão e de controle relacionados a um determinado assunto, realizada por especialista que faça uso de julgamento profissional e comunique o resultado aos interessados. Então, aqui já adicionou mais um pedaço, né, interessante, que é que a auditoria deve ser realizada por especialista. Então, tem que ser uma pessoa que tem que ter um amplo conhecimento daquilo que ela está auditando. E ela vai fazer esse julgamento profissional e vai comunicar o resultado aos interessados. Então, ele vai passar esse resultado para quem pediu, né, para fazer essa auditoria aí, por exemplo. Outra definição, que é uma das mais simples, eu achei legal que o livro trouxe, que a auditoria pode ser simplificadamente resumida em exame ordenado das atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor. Então, se você fazer um exame, se você examinar as atividades de uma empresa ou de um setor, você pode considerar que isso seja uma auditoria. E aqui está como se fosse o ciclo que uma auditoria meio que tem que seguir. Você faz a auditoria, encontra as coisas que não estão em conformidade, identifica as causas, né, que fizeram alguma coisa não estar nos conformes, e aí, por consequência, o que você vai fazer? Definir ações corretivas e implementar, né, essas ações corretivas. Você planeja aqui nesse item, né, o que você pode fazer para melhorar, e nesse último item aqui você executa, né? Se a gente lembrar, isso tem bem a ver com aquela parte do PDCA, né, que a gente já comentou, que inclusive a nossa ISO, ela utiliza o PDCA justamente nessas partes aí também de auditoria. Vou comentar melhor ali mais para frente. Ah, tá. Vou só fazer um negócio aqui, só arrumar aqui. O processo de audição tem três figuras principais aí, a gente pode falar três atores. A gente vai ter o cliente, então o cliente vai ser aquele que vai contratar o auditor. A gente tem o auditor em si, né, que vai ser quem vai executar a audição, igual a gente acabou de comentar, ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ser um especialista da área para ele saber o que ele vai procurar e o que ele vai avaliar. E por último tem o auditado, né, quem ou que o auditor vai auditar. Então, seriam essas três figuras que a gente tem aí dentro de uma auditoria. E também como classificação, o nosso livro traz três tipos de auditorias. Auditorias internas. Então, o que elas fazem? Elas cobrem o sistema de gestão de uma organização durante o ano em curso.
realizada por seus próprios funcionários. Então, quem faz essas são os próprios funcionários de uma empresa que vão fazer a auditoria. E aí depois ele traz dois tipos de auditorias externas, realizadas por parceiros do auditado. Então, às vezes você pode contratar uma empresa que seja, por exemplo, sua parceira, que ela já te deu o resultado justamente para você utilizar, né, para a sua melhoria, ou a gente pode ter uma auditoria externa tipo 2, realizada por uma organização terceira, ou seja, que não possui relação com o auditado. Nessa auditoria externa, tipo 2 é que se enquadra quando as empresas elas querem ter aqueles selos, aqueles certificados. Então, quando você quer ter uma certificação, então essa certificação ela é emitida por uma organização que não seja a sua. Então, você já tem organizações que fornecem essas certificações, e aí você precisa trazer um auditor dessa organização que fornece esse certificado que você quer, e esse auditor vai avaliar se você faz jus, né, ao pedido de ter certificação em determinada área. Então, a gente tem esses três tipos. Então, tem a interna, só a própria empresa faz nela mesma. Você pode contratar uma empresa para fazer, ou dois, você é realizada por uma organização que principalmente normalmente são empresas que fornecem certificações, e ela não necessariamente pode ter relação com você. Ou, às vezes, também essa auditoria externa tipo 2 é se você estiver sendo alvo de alguma investigação, alguma coisa assim, também pode ser realizada por uma organização que não seja a sua. Então, de repente, está investigando se sua empresa cometeu algum crime fiscal, então pode ser algum auditor do governo que vai, ou da polícia, que vai fazer a auditoria da sua empresa. Nosso livro trouxe essa tabela que, às vezes, não é um auditor só, é uma equipe, né, de auditores. Então, a gente tem o auditor líder, que meio que vai liderar, né, vai fazer o gerenciamento de uma maneira geral, e o auxiliar é o que vai fazer as coisas mais que individualmente, né, ele que vai estar atuando aí para fazer as coisas de forma individual. Então, a gente pode ter uma equipe de auditores. Esse aqui é um exemplo do Inmetro, de como que o Inmetro tem esses cargos aí dentro deles. Então, o que o auditor faz? Aqui a gente trouxe algumas coisas interessantes. Então, cabe ao auditor coletar achados e evidências. Então, é legal a gente também explicar a diferença do que é um achado e o que é uma evidência da auditoria que ele foi fazer. Então, ele utiliza esses dados, que são achados e evidências, e baseado nisso, ele faz a avaliação se isso está dentro do critério que foi almejado ou pela empresa ou pelo órgão certificador. Então, vamos lá para as definições. Achado é definido como prova obtida pelo auditor durante a auditoria, para avaliar se os critérios estabelecidos estão sendo ou não atendidos. Então, o achado, ele já é uma prova obtida, é algo ali que conseguiu. Agora, evidência, essa evidência ela pode ser de diversos tipos, ela pode ser física, pode ser, de repente, um objeto ou um lugar, a gente pode ter documentos, a gente pode ter testemunho de pessoas ou análises de pessoas. E a evidência, ela refere-se a um conjunto de fatos não comprovados, mas que são mais consistentes que os achados para as conclusões do auditor. Então, o achado é uma prova, tipo, como se fosse algo definitivo, e evidência são coisas que induzem, né, a chegar numa conclusão. Então, você pode juntar diversas coisas para você conseguir chegar aí nisso daí. E aí a gente entra na auditoria ambiental, porque a gente está em gestão ambiental, então aquela auditoria que a gente vinha falando, ela era meio que genérica, né? Então a gente tem auditorias para ver se a empresa ela está
ou não atendendo os objetivos, os requisitos da parte ambiental, que esse aqui é o objetivo da disciplina. Então, auditoria de conformidade legal ambiental, então, em que os critérios da auditoria são os requisitos da legislação vigente. Então, essa primeira auditoria vê se a empresa está nos conformes legais, sejam esses conformes federais, estaduais e municipais. Ele também olha as exigências técnicas de licenças e autorizações que possam existir. Então, você pode contratar um auditor para ele verificar para determinada atividade as licenças e autorizações que são necessárias e verificar se a empresa que o contratou já tem essas exigências. Até que chegou alguém. Boa noite, Jonas. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia. O segundo tipo de auditoria é em relação ao desempenho ambiental. Então, nele vão ser verificados indicadores de desempenho a serem comparados com padrões, geralmente setoriais, ou com metas definidas. Então, na auditoria de desempenho, você já tem suas atividades sendo executadas e você meio que vai analisar se está sendo seguido aquilo que foi proposto. Na terceira, auditoria de sistemas de gestão ambiental. Avalia o cumprimento das normas, critérios e procedimentos de gestão ambiental estabelecidos pela própria organização auditada. Então, nessa parte, finalmente o auditor ele vai ver se tudo aquilo que foi proposto se está sendo seguido, como, por exemplo, normas, critérios e procedimentos. Normalmente, nas ISOs, né, principalmente, já são definidos, então vai ser nessa auditoria desses sistemas de gestão ambiental, que inclusive foi o tema não sei se foi da nossa aula passada, né, que a gente até estava chamando de SGA, Sistemas de Gestão Ambiental. Então, um exemplo de auditoria e de certificações ambientais que podem ser emitidas após uma auditoria. Então, uma das aplicações de auditoria pode ser a certificação ambiental da empresa. Então, você pode contratar aquela auditoria externa tipo 2, que a gente comentou, para te dar uma certificação interna. Então, o certificado ambiental é emitido por uma empresa terceira, devidamente credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, ou alguma organização internacional, como as ISOs. O certificado ambiental é válido por 3 anos. Então, o Inmetro é um dos que certifica, né, essa parte ambiental aí. Um ciclo de certificação geralmente compreende essa lista de coisas. Então, para você certificar uma empresa, o que você tem que fazer? Então, vamos acompanhar aqui. Contrato. O organismo certificador elabora o contrato com base em informações fornecidas pela organização candidata. Então, a primeira coisa é fazer um contrato com a empresa que quer ser candidata ao certificado. Depois, exame de documentos. Então, envio antecipado de documentos, permitindo que a equipe de auditoria otimize o trabalho. Então, a empresa ela vai enviar os documentos dela para o órgão que vai emitir o certificado. E aí começa a auditoria inicial. Então, fase 1. Objetivo, uma análise preliminar do SGA, né, que é o Sistema de Gestão Ambiental, antes de uma auditoria completa, na qual são verificadas a política ambiental, o levantamento dos aspectos e impactos ambientais e etc. Então, na fase 1 é uma parte mais preliminar. Inclusive, ele comenta aqui a realização de um ciclo PDCA. Então, igual eu comentei no começo da aula, é aplicada a metodologia do PDCA como uma das maneiras, como um método aí de estar ajudando na hora de fazer essa certificação ambiental. Na fase 2, o objetivo é avaliar a implantação e eficácia do sistema de gestão ambiental de forma completa. Se estiver de acordo, é emitido o certificado ambiental. Então, faz uma análise preliminar, então faz aquele levantamento na empresa de todas as coisas, e depois, na fase 2, vai verificar, né, se
como que foi a implantação e a eficácia desse sistema de gestão ambiental da empresa. O próximo passo aqui, ó, auditoria de manutenção realizada após a certificação, semestral ou anual, é parcial em relação ao sistema e o objetivo é acompanhar a implementação e a eficácia do sistema. Então, após a certificação, não é simplesmente certificou e você vai ser certificado para sempre. Então, existe um acompanhamento, né, para ver se você continua fazendo as exigências. E aí, por último, você pode recertificar. Então, a auditoria completa, que deve ser realizada antes do vencimento do certificado, com o objetivo de revalidar o certificado por mais um ciclo. Então, quando você tiver para vencer ali seu certificado, você pode pedir nova auditoria para você recertificar e aí você ter novamente o seu certificado ambiental. ISO 14001. Então, ela é um dos certificados, dos certificados que podem serem utilizados. Então, essa ISO é para ver se tem esse desempenho ambiental correto. Então, todas essas que a gente comentou ali anteriormente, esse ISO 14001 também pode estar fazendo. E ali embaixo, se a gente ver, vocês podem notar que essa aí também utiliza o PDCA, né, para fazer essa análise, né, de se está atendendo ou não. Então, a gente comentou o que é uma auditoria, o que eles fazem, quais são seus objetivos. Uma das coisas é justamente fazer esse sistema de gestão ambiental. E se você tiver uma auditoria ambiental, ela pode ser usada, por exemplo, para conseguir certificações ambientais para a empresa, por exemplo. Então, a gente comentou mais ou menos como que atua do Inmetro e como que atua essa ISO 14001. No final do nosso capítulo, ele traz alguns exercícios e a gente pode comentar algumas coisas e vamos tentar resolver. Então, nesse número 1, vamos ler juntos aqui, aí a gente tenta responder. Então, primeiro, a auditoria interna é importante para o controle interno das organizações. E aí, verdadeiro ou falso, pessoal? Bom, eu perdi parte da aula, mas eu acho que é verdadeira, né? Verdadeiro, né? Vou colocar um certinho aqui. 2. O principal objetivo do auditor interno é obter achados, pois as evidências não fundamentam os fatos e não podem embasar conclusões nos processos de auditoria. A gente viu, né, que ele pode achar tanto achados quanto evidências. Os dois contribuem, né, para você fazer a audição. Então, esse aqui é falso. Não é só obter achados, né? Também você quer achar evidências. Terceiro, a auditoria interna só pode ser efetuada sob aspectos financeiros. E aí? Olha, eu acho que não, hein, professor? Porque não só tem outras documentações que não envolve só a parte financeira. Então, esse aqui está errado também. Então, ficou letra A. Uma pena. Não sei, às vezes essas perguntas, mesmo se você não tenha estudado, às vezes dependendo se você tem experiência um pouco de responder pergunta de marca X, às vezes você já dá para flagrar mais ou menos, né? Porque, tipo, coisas que às vezes afirmam assim, ó, por exemplo, essa terceira, a auditoria só pode. Então, quando você coloca assim, uma coisa que é muito específico, normalmente as coisas têm exceções, né? E aí fica mais fácil de você analisar se uma coisa é certa ou errada. Verdade. Então tá. Vamos pro próximo. Ó, esse aqui, para responder, tinha que ter lido o capítulo, apesar de eu ter comentado algumas coisas, mas dá para a gente tentar, pela aula, tentar completar também. Ó. Auditoria ambiental é utilizados pelas empresas para auxiliá-las no alguma coisa do atendimento a políticas, práticas e procedimentos e ou requisitos estipulados com o objetivo de alguma coisa, degradação ambiental. Então,
Primeiro aqui, ó, vamos ler. A gente tem complemento, instrumento e produto. Qual desses três vocês acham que encaixa ali melhor? Auditoria ambiental é o quê? Um complemento, um instrumento ou um produto? Acho que é um instrumento, tem professor. Né? Então, beleza, ele é um instrumento. Então, aqui, nesse primeiro, se for instrumento, tem que ser ou letra B ou letra D, né? Utilizado pelas empresas para auxiliá-las no controle de atendimento a políticas, práticas e procedimentos e requisitos, com o objetivo de evitar, né? O outro era aumentar, então ninguém quer aumentar a degradação. Então, esse aqui, letra D, né? Que encaixaria melhor ali nessa resposta. Pessoal, normalmente essas questões são iguais às questões que estão lá no portal para vocês responderem, então depois vocês podem aproveitar e marcar lá também essas respostas. Terceiro, confirmar se o Sistema de Gestão Ambiental, que é o SGA, né, está em conformidade com todos os elementos da norma. Determinar se o SGA é projetado para alcançar conformidade com a legislação e melhoria contínua do desempenho ambiental. E identificar se a organização está em conformidade com suas próprias políticas e procedimentos. Estes podem ser objetivos de que tipo de auditoria ambiental? A gente acabou de ver isso aqui ali atrás, na hora que a gente estava falando do SGA, na hora de falar dos certificados, né? Ah, mostrei aqui a resposta inteira. Mas, ó, vamos olhar ali atrás, ó. Na hora que a gente estava falando dos certificados, ó, começou aqui, a gente já começa a comentar para que utilizaria, né? Então, a gente começou aqui falando do método. Nesse próximo aqui, ó, a gente comentou aqui do SGA, ó, que quando você vai fazer auditoria para certificação, um dos objetivos, né, do auditor é verificar como que está o seu SGA. Tanto aqui nessa lista, quanto nessa daqui da ISO 14001, também verifica o sistema de gestão ambiental da empresa. Então, aqui na terceira, fazer análise do SGA, principalmente nessa auditoria ambiental de certificação, que seria a letra I do nosso exercício. Beleza isso aqui, pessoal? Beleza, professor. Tá. Outra coisa que eu quero falar com vocês, deixa eu só entrar rapidinho aqui no portal de vocês, para eu copiar de lá, que lá está mais facinho. Vocês viram que eu postei as datas das avaliações para vocês? Sim. Eu não vi ainda, professor, vou ver agora. Tá, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente discutir junto, só para ficar claro como que está o nosso cronograma, para não ficar confuso, né, esse finalzinho aqui da nossa aula. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse calendário, e aí a gente vai discutindo. Deixa eu abrir meu calendário aqui para ficar mais fácil de eu discutir os dias de semana aqui com você. Tá aqui. Então, tá aparecendo aí o calendário de provas, pessoal? Tá sim, professor. Então, assim, a semana de oficial 2 de vocês, oficialmente, ela começa no dia 15, numa segunda-feira, e vai até o dia 20. Então, oficial 2 é de 15 a 20 de junho. Então, a nossa, como a nossa aula é quarta-feira, a nossa oficial tem que ser dia 17, correto? Então, o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar semana que vem, dia 10, que é quarta-feira. Eu já vou disponibilizar o link depois da aula. Semana que vem a gente tem aula, né? Vai ser a nossa revisão. E aí, no final da aula, eu disponibilizo o link. Então, vocês vão ter uma semana para fazer oficial. Então, quando chegar no dia 17 de junho, que é a semana do oficial,
Quando der 19 horas, que é a hora da aula, eu vou e fecho o link lá do Google Forms. Então, você só tem de 10 a 17 até as 19 horas para postar. Professor, tira uma dúvida. Essa prova ela vai ser disponibilizada após a aberta, deverá ser concluída ou recebe o link e baixa ela? Não, ela vai ser igual do primeiro bimestre. Entendi. Vai responder online. Sim, mas vamos supor, eu abri, deu um probleminha, tenho que fechar a prova. Ela Depois não salva a resposta. Aí pode entrar na... Isso. Inclusive, eu sugiro que você copie ou tire print das telas, faz tudo antes, e aí depois entra só para postar a resposta. Entendi. Beleza. E aí... Então, dia 17 de... Tá, pode falar. Então, na próxima aula, após a aula, ela já vai ser disponível para a gente. Se a gente quiser já resolvê-la, já pode, se quiser, enviar também, né? Sim, vocês vão ter... Vocês têm até 17 às 19, mas pode mandar antes. Inclusive, só tem 3 alunos fazendo a disciplina. Se os 3 enviar antes do 17, eu já corrijo, dependendo do meu tempo, e já disponibilizo a nota para vocês. Ótimo. Bom. E aí, como vocês vão começar meio que uma semana antes, até vai sobrar mais tempo, né, para vocês fazerem as outras disciplinas. Então, 17 de junho, na hora que for a aula, que ia ser oficial 2 mesmo, se fosse prova escrita presencial, a gente ia estar fazendo a prova, aí eu fecho o link e já faço a vista. Então, eu faço a vista e libero a nota para vocês. Então, 17 de junho. A gente vai ter segunda chamada. Como vocês só estão em 3, talvez não precise, né? Todo mundo acho que fez, né? Você fez, né, Jonas, a primeira? Fiz sim, professor, fiz sim. Acho que todo mundo fez. Então, na oficial, caso tenha segunda chamada, eu vou liberar o link no sábado, porque segunda chamada é menos tempo, tá, pessoal? Dia 22... não, aqui é segunda-feira. Eu libero o dia 22, que é uma segunda, e fecho o dia 24, que é uma quarta. Então, fica de segunda a quarta aí, e também fecho 19 horas, porque na hora que for a hora da aula, do dia 24, eu já corrijo a prova da vista. E aí, caso alguém fique de PF, a PF eu vou liberar dia 27. Aqui sim, 27 é um sábado, e aí eu deixo aberto até terça-feira, às 19 horas. Aí eu fecho e já faço a vista. Pessoal, todos os professores das engenharias aí têm até 30 de junho para fechar todas as notas e encerrar o semestre. Então, todos os professores vão... PF mesmo só vai ter 29 e 30, então vai depender do dia que o professor combinar com vocês. Então, dia 30 tem que acabar tudo, porque dia 1º de julho vocês já estão de férias já entra de recesso. Beleza? Então, vocês entenderam? Semana que vem eu já vou liberar o link. Eu vou postar, pessoal, essas coisas finais todos lá no 4.3. Então, lá no 4.3 vai ter link de prova, vai ter essa aula de hoje, vai estar postada lá, os slides. Então, essa parte final aí vai estar tudo lá. E aí a prova vai ser naquele mesmo esqueminha da Oficial 1. Vou passar alguns temas lá, vocês pesquisam e respondam para mim. Dúvidas, pessoal? Não. Então, pessoal, é isso. Então, hoje a gente encerrou nosso conteúdo do semestre. Então, agora, semana que vem, a gente faz revisão. E eu já libero o Oficial 2, se todo mundo fizer. Eu acho que vocês estão indo bem na disciplina. Se bobear, ninguém pega PF nem segunda chamada. Se Deus quiser. Então, estou indo nessa. Boa noite aí para vocês. Boa noite, professor. Até mais.